Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude, mãe de uma pessoa com deficiência intelectual. E hoje nosso convidado é Rodrigo Ramos, psicólogo, especializado em pessoas com deficiência há mais de 20 anos, aconselhamento familiar e acompanhamento ao mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer estar aqui, Denise. Rodrigo, qual a importância da inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho? É interessante essa pergunta, né? Porque a gente passa do pressuposto de que a pessoa com deficiência intelectual não teria competência. Certo. E tem. Com certeza. Então, eu considero que é muito importante a pessoa com deficiência intelectual ou qualquer pessoa com deficiência poder participar de algo muito maior do que ela, que é fazer parte da sociedade. Antigamente, essas pessoas eram marginalizadas e elas estavam realmente à margem, vivendo de situações muitas vezes de informalidade e principalmente sob o preconceito. Mas hoje a gente consegue entender e ver que as pessoas com deficiência intelectual também podem desempenhar, fazer parte da empresa, contribuir, ter autonomia para viver uma vida muito mais próxima do comum, não do normal, mas do comum. E o que eu considero que é autonomia? É essa capacidade que nós temos de poder ter êxito ou fracasso de acordo com nossas escolhas e arcar com a responsabilidade disso. Então, elas não precisam ficar protegidas fora da esfera, elas podem participar e desempenhar papéis muito importantes e se sentir bem com isso. Sim. Então, no mínimo, é para melhorar a autoestima, no mínimo, é para que as famílias possam também compreender que elas têm competência e capacidade para estar onde elas estão. E elas conseguirem desenvolver seu potencial, né? Conseguir desenvolver seu potencial. Com certeza. E você falou sobre a metodologia para as empresas. Qual é essa metodologia? Então, existe um grande problema muitas vezes nas empresas, que são, que nem o Sasaki fala, das barreiras de acessibilidade. Ele elenca 6, que é arquitetônica, comunicacional, atitudinal, metodológica, pragmática e instrumental. E para mim, que trabalho mais com a inclusão de deficiente intelectual, vou mudar um pouquinho a história aqui, desculpa. A inclusão não é o termo correto, encaminhamento, acompanhamento. Porque a inclusão quer dizer que a sociedade é que faz a inclusão, não sou eu. Não é o indivíduo Rodrigo que vai fazer a inclusão, é a sociedade que vai incluir. Depois a gente conversa mais sobre isso. Então, para mim, as barreiras mais sérias são a metodológica, que é a forma como que se passado ou como que essa pessoa pode desempenhar com mais autonomia a função que ela foi contratada. A outra é a comunicacional. Muitas vezes as pessoas consideram que estão se comunicando, a pessoa com deficiência intelectual está entendendo as instruções, está entendendo a rotina, está entendendo o que foi orientado e muitas vezes eles não estão. Tanto que quando eu faço orientação com essas pessoas, geralmente eu pego o sinônimo da palavra e falo uns 5 sinônimos. Dou exemplos, faço prático. Mas a principal para mim, que daí como psicólogo, é atitudinal, que tem a ver com comportamento, com hábito. Então muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual, eles acabam sendo incluídos, mas eu chamo, não existe isso em nenhum lugar, não vi isso em nenhum lugar, eu chamo de discriminação passiva. A pessoa, ao invés de orientar, ela faz por ele, ou não faz com medo de que essa pessoa vai se magoar. E aí essa pessoa não desenvolve, e essa pessoa não cria autonomia, e essa pessoa acaba não fazendo parte da empresa. E aquilo que você falou, e a autoestima dele vai caindo também. Caindo. Você vê que não consegue realizar. Então, quando a gente quebra essas barreiras, a gente possibilita que essa pessoa possa desenvolver o potencial com adaptação, mas ele pode. A gente equilibra as coisas. Existe uma coisa muito interessante. Para o deficiente intelectual, atividades que são mais mecânicas, rotineiras, são muito melhores para eles fazerem do que para nós. Por exemplo, assim, etiquetagem, rotulagem. A gente tende, durante o processo, a se desgastar na consciência e fica enfadonho. Para eles é sempre desafio, então eles fazem com uma exatidão muito melhor do que a nossa. Então o que eu acredito? Que todo mundo tem competência e aptidão para alguma coisa. Cabe a nós ajudar na adaptação, quebrar essas barreiras de acessibilidade, para que ele possa ser introduzido e ganhar o espaço dele.
Inclusive, você poderia falar um pouquinho também sobre o termo incluir e integrar, né? Ah, então isso é legal também. Integrar significa que você tem um aparelho e ele está pronto. E quem se adapta ao aparelho é a pessoa. Uhum. Antigamente, né, eu lembro que uma das coisas que já começou a me despertar o interesse da inclusão, foi muito cedo, foi quando eu estudava numa escola estadual e tinha as classes especiais. Não estou fazendo crítica às classes especiais, mas aquilo era um caso de integração. Porque o aparelho estava pronto e você colocava eles lá ali dentro. Mas eles tinham uma sala separada, eles tinham horário separado, então eles estavam ali. Isso é integração. Incluir o que é? É você poder, de dentro para fora, então, por exemplo, a escola ou a empresa, descobrir quais são as dificuldades e ela propor alternativas de adaptação, ou seja, fazer um desenho universal para que essa pessoa não necessite do outro para fazer alguma coisa. Então vamos pensar aqui na rampa, né? Por que a rampa é importante? Porque uma pessoa que é cadeirante não vai precisar que alguém empurre a cadeira dele, né? Por que é importante as marcações com textura no solo? Para quem tem a deficiência visual, poder se localizar sem ficar necessitando de que alguém faça isso por ele, que ele possa ter autonomia. E esse é o desenho universal. Isso é o desenho universal. E é que é legal na história do desenho universal, que o desenho universal, quando ele aparece, ele é perceptível. Por quê? Porque todo mundo usa. Olha, que bacana. E o desenho universal não é bom só para pessoa com deficiência intelectual, ou para deficiência física, ou deficiência visual, ou auditiva. Ele é bom para todo mundo. Vamos pensar na rampa novamente. Eu, quando era mais jovem, com 20 anos, jogava bola. Então, a gente geralmente se machucava. Então, uma rampa me ajudaria naquele momento. Verdade. Os idosos, né? Os idosos. E esse negócio de idosos é interessante, Denise. Nas minhas palestras de sensibilização, eu falo uma coisa importante. Eu lembro que nos anos 80, as políticas, as propagandas falavam assim, em relação ao ambiente, ao meio ambiente, se você não cuidar agora, o que você vai deixar para os seus filhos? Em relação à economia, o que você vai deixar para os seus filhos? Em relação ao mundo, que mundo você vai deixar para os seus filhos? Em relação ao desenho universal, que mundo eu vou deixar para mim mesmo? Porque eu vou envelhecer, você vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. E se tudo der certo, nós vamos ter deficiência. Porque nós vamos ter baixa locomoção. Nós vamos ter dificuldade. Eu já estou usando óculos para leitura. Eu já estou usando óculos. Eu já estou mostrando uma deficiência visual. Né? Dizem que o braço que encurta, né? Então, eu já estou aparecendo uma deficiência visual. Deficiência auditiva, a pessoa vai ter dificuldade para escutar. E principalmente um idoso vai ter dificuldade de locomoção. Agora, você imagina, eu com o idoso, do jeito que eu tenho de autonomia, de gostar de fazer minhas coisas, imagina eu não poder ir para o Taquaral, por exemplo, porque o ônibus não está adaptado. Sim. Então eu vou ficar numa situação excluída, vou precisar sempre depender de alguém, sendo que eu não precisaria se tivesse uma adaptação. Então o desenho universal é interessante, que quando ele aparece ele é imperceptível, ele é para todo mundo, não só para as pessoas com deficiência, e principalmente é para tornar a sociedade e permitir que a gente tenha mais autonomia de vida, o que é mais gostoso. É verdade. E em relação às barreiras de acessibilidade, qual que você acha que mais dificulta a inclusão? Nesse aspecto, as 6 são as 6. São as 6. Eu acho que o Sasaki é um grande estudioso disso. Eu peguei um livro dele que é um guia norteador para mim. E se a gente não trabalhar as barreiras de acessibilidade, fica muito difícil para qualquer pessoa chegar. Mas aí, acho que a sua pergunta tem uma coisa interessante. Por exemplo, assim, se eu mudar a metodologia para incluir uma pessoa com deficiência intelectual. Eu estou falando mais da pessoa com deficiência intelectual porque se você pôr uma rampa, um cadeirante sobe, com um elevador, o cadeirante sobe, e ele vai trabalhar em qualquer lugar porque ele vai ter acesso àquilo. Sim. O deficiente intelectual, a tendência da deficiência intelectual é trazer passividade. Precisa de alguém. Então, por exemplo, se você conseguir fazer uma metodologia em que ele tenha um percurso de trabalho, que ele precisa só de orientação ou uma supervisão, ele vai conseguir desempenhar. Mas isso não vai ser bom só para ele. Vai ser bom também para o outro funcionário que também tem dificuldade. É verdade. Vai ser bom para aquele funcionário também, para aquele colaborador que também tem dificuldade de cultura, porque não teve acesso à cultura. Então, se você muda as coisas dentro da empresa, você melhora a produtividade. E tem uma coisa para o deficiente intelectual em relação à empresa.
Muitas vezes, um dos critérios para determinar a deficiência é como ele se relaciona com o lazer. Né? As dificuldades de comunicação, lazer, saúde, segurança. O lazer é uma das coisas. Então você vê que não é só questão pedagógica. Então, o deficiente intelectual geralmente ele tem dificuldade de buscar lazer. Ele geralmente fica mais em casa, fica parado. Então o que o trabalho faz para ele? Não é só lazer, é uma inclusão. Então ele vai lá, ele se sente fazendo parte de algo muito maior que ele. É verdade, né? Assim, você tem que ir sugerindo, né? Até para o lazer, coisas para ele fazer. Eu vejo isso pelo meu filho, né? Tem que sugerir, tem que falar, olha, por que você não vai fazer isso agora? Olha, vamos fazer tal coisa, né? Porque realmente eles têm essa dificuldade. E por que é importante essas coisas todas? Porque tudo faz parte da vida, né? O trabalhar faz parte da vida, o lazer faz parte da vida, o se relacionar faz parte da vida. Hoje nós estamos agora nessa época de pandemia, como tirou o nosso contato e como tem adoecido a gente. Então, por que eu luto, por que eu gosto do desenho universal? Porque mais gente vão fazer parte da sociedade, mais gente vai ter autonomia, mais pessoas vão poder ter acesso ao que é comum, porque para mim é muito triste, eu tenho clientes que quando vão no shopping tem que ficar esperando alguém tirar do carro. Eu não preciso. Né? Então, para o deficiente físico, de cara eu já tenho não. É verdade. E eu gostaria que esse não existisse, porque é um direito nosso poder dar uma volta em algum lugar. Então, isso vai mexer demais com a autoestima, mas principalmente com a saúde mental. Entendi. E o que você, assim, você estava falando de envelhecer, né? E no envelhecer, o que você gostaria de encontrar no mundo em relação à pessoa com deficiência intelectual? Eu gostaria de uma sociedade de fato inclusiva. Eu gostaria de uma sociedade de fato em que eu pudesse realizar com autonomia aquilo que eu desejo. De que eu possa me sentir integrado a ela e não marginalizado. Então, hoje, inclusive, nós percebemos que os idosos sofrem bastante com isso. Bastante. Né? É marginalizado, que não devia sair de casa. Então, eu gostaria de uma sociedade em que privilegiasse a saúde, que privilegiasse a autonomia como forma de inclusão mesmo, que a gente se sentisse parte de algo maior que a gente e que a gente não precisasse depender tanto dos outros. A gente vai depender, mas uma das coisas, eu tenho uma avó que está envelhecendo, ela sempre foi muito ativa, você vê como que muda o humor de uma pessoa quando começa a depender. Mas um deficiente intelectual que envelhece mais cedo, já tem alguns estudos, né? Principalmente com a síndrome de Down, já tem alguns estudos em relação a isso. Né? Então, a gente vê que faz parte da saúde, há uma melhora quando ele se sente parte de alguma coisa. Por que quando está dentro de uma escola ou dentro de uma empresa é bom? Porque ele se sente integrado. Sim. Né? E tem um problema muito sério também aí no entendimento da deficiência intelectual, né? Porque tem muitas pessoas que não têm aparência. E tem muitas pessoas que têm. Hoje em dia se fala muito no síndrome de Down, que é a que mais comum. Mas a síndrome de Down não é a única. Tem Sturge-Weber, Williams, está até sendo mudando a nomenclatura para não colocar o nome de pessoas mais. Né? Mas a síndrome de Down hoje é a que mais conhece. Né? E o que acontece geralmente nessa questão atitudinal aí que atrapalha? Quando você não reconhece que a pessoa tem deficiência intelectual por causa da aparência, ele é cobrado além do que ele pode. Quando ele reconhece, aí é tratado como criança. Tem que buscar esse equilíbrio, né? Então, hoje foi muito bom falar com você. Acho que aprendemos bastante e espero poder te ver novamente, que com certeza teremos muitas questões para conversar. Obrigada pela sua presença e até breve. Obrigado pela possibilidade, eu gostei muito. Obrigada.